Ó, o nosso diretor ali, o Matheus, ele mandou uma pergunta que é o seguinte, ó. De acordo com as questões de etnias dos personagens, estamos chegando na Semana Santa. Muitos progressistas tentam colocar Jesus como um cara negro, diferentemente do que se é visto nas artes sacras. Historicamente falando, podemos ter uma base de como Cristo poderia ter sido? Então, Jesus Cristo veio da região do que hoje é Israel, região da Palestina. O que a gente consegue traçar de paralelo é que possivelmente Jesus tivesse semblantes como os judeus daquela época, Sim. como palestinos daquela época. Agora, negro? Alguém vai olhar para um palestino hoje e dizer que eles são negros? Não, não faz o menor sentido. Então as feições de Jesus Cristo muito possivelmente eram feições daquela região. É por isso que quando a gente vai para a Grécia Antiga e pensa em Atena, como que um grego imaginaria uma Atena que não é a Atena que eles são? Que são as mulheres que estão ali próximas a ele. Então o imaginário mitológico, ou imaginário cristão, imaginário religioso, ele está sempre conectado ali ao local onde ele foi inserido. E Jesus Cristo, enquanto uma figura histórica, muito possivelmente ele teve aquele semblante. Não se discute isso academicamente, cara. Não se discute isso. Esse tipo de proposição de que Jesus era negro, não tem nem não sei nem o que dizer, cara. Não sei nem o que dizer. Mas é isso, hoje em dia, assim, a noia tá tão grande que daqui a pouco todos os outros povos eram negros. Todo mundo era negro naquela época e os brancos simplesmente não existiam, cara. Você viu o que fizeram com Aquiles e Zeus no Queda de uma Cidade? Troia, Queda de uma Cidade? Não, esse eu não vi. Coloca aí, Matheus, por favor. Zeus e Aquiles, Troia, Queda de uma Cidade. Série Isso é um Netflix, filme? Meu Deus É série? É a série da Netflix. Puta, Netflix. Que essa série quase não terminou. Tipo, acho que a Netflix... Até a Netflix não via a hora de acabar aquela série, velho. Bota isso aí. Aí. Coloca isso. Aquiles e Zeus aí? Conheça Aquiles, o cara que em Homero é chamado de loiro, e conheça Zeus. É difícil, né, Netflix? Você poderia pegar esses dois e colocar como um guerreiro Zulu e um deus africano. Sim. Que se encaixaria perfeitamente. Qual é a base de fazer isso? Nenhuma, cara. E teve recentemente a Cleópatra, né? A Cleópatra é um outro bom exemplo. E a Cleópatra? A neta de gregos, cara. Que base... Porque ela nasceu no Egito, logo ela tem a pele mais escura porque nasceu no Egito. Entendeu? Então não tem lógica nenhuma, cara. Uma divindade africana de loira de olho azul pra ver como é que dá merda. Porque assim, é isso que a gente tá falando, é a lógica, é o bom senso. Então, olha isso. Não tem como, do ponto de vista histórico, colocar a Cleópatra desse jeito. Filha de gregos, com etnia grega. É por isso que eu falo, galera, pode mexer com o que quiser quando lança fantasia. Agora, mexe em história, eu não aceito, cara. Eu não aceito, velho. Isso aqui eu não aceito. Por quê? Porque a gente tem evidências sólidas de que gregos eram de uma etnia. Sim. Parece que é tão óbvio a gente falar isso. Africanos eram de uma etnia. Se a gente for retratar os Zulus, se a gente for retratar os deuses africanos, a gente tem que retratar os deuses africanos com aquela etnia. Cara, mas isso é tão lógico. E o que você acha só toda essa parte dessas mudanças, que é uma coisa que acontece também nos quadrinhos, aconteceu esse fenômeno e você, como fez esse livro aqui, você tá ligado. Se você não concorda com isso aí, você sabe muito bem os adjetivos, com certeza. Né? Você é racista, Isso Como é que você analisa isso, esse padrão político, Thiago, dentro do entretenimento? Se você não concorda com algo do entretenimento, não é nem política, é o entretenimento, e você já é taxado, porque essa tática você tá ligado. Como é que funciona? Sim, não há dúvida. Eu sou um cara... Eu acho que uma coisa que me dá base, e a única coisa que essa galera consegue fazer é pirraça, é que eu faço tudo fundamentado do ponto de vista acadêmico, histórico, né? Quando eu dou uma opinião, eu faço sempre ela baseada do ponto de vista histórico. Nesse caso de etnias históricas, eu mostro pra galera. Não. Se você for ver, qual é a percepção dos gregos em relação às mulheres?
Os gregos encaravam as mulheres brancas, quanto mais branca, mais bonita para eles. Essa era a percepção dos gregos naquela época. Tanto que, na Odisseia, no livro 18, quando Odisseu está chegando em Ítaca, Atena aparece e transforma Penélope, esposa dele, torna ela ainda mais branca. Tão branca quanto mármore. Para ela ficar ainda mais bonita. Vixe, isso daí. Essa era a percepção dos Se gregos. você faz um filme disso aí, lindo, você... Se o Nolan retratar isso daí no filme. É, mas os gregos não tinham percepção de cor de pele. Não, nós estamos diante de uma pessoa branca. A raça dela é branca. Os gregos não tinham isso. Essa questão de raça é uma coisa muito mais recente. Sim. Era a percepção deles de uma Perfeito. aparência, cara. Então, se a gente, em Homero, na Odisseia, a Odisseia diz isso com todas as letras. Logo, o que a gente consegue compreender? Os gregos tinham essa percepção de mulheres brancas eram mulheres mais bonitas para eles. Eles tinham contato com mulheres negras subsaarianas, por exemplo? Muito poucos. O contato de europeus com a África subsaariana era muito limitada. Poderia ter tido, mas era muito limitada. Então, dentro daquele contexto étnico, é óbvio que eles tinham a visão deles de beleza. Isso não significa que eles estavam diminuindo outras raças, era uma questão de gosto, de percepção de beleza. E Homero diz isso de maneira clara. Aí, quando eu vi que iam colocar uma Atena negra, isso, do ponto de vista histórico, do ponto de vista que era ela, tipo, olha como ela é linda, cara. É bonita. Né? Não, a Lupita é linda. Eu acho ela muito bonita. Você imagina ela num contexto histórico africano, o arraso que ia ser, né? E arrasar, cara. Como uma divindade. Uma divindade, perfeito. Ela vai cara. ser a Calypso. Ela vai ser a Calypso. Ela vai ser a Calypso. Eu não sei quem é Calypso. Então, a Calypso é uma outra divindade grega. Nesse caso, vamos lá. Aí, de novo, que eu entro no que eu disse pra vocês. Eu tenho uma visão... Eu tento ter uma visão de muito mais bom senso em vários aspectos. Eu acho que uma Atena, como uma divindade tão fundamental para a Grécia, para os gregos, ela deve ser representada da maneira mais historicamente fiel possível. Estamos falando de deuses étnicos que estão ligados a uma etnia, a um povo. Logo, ó, tá vendo? Percepção de Atena. E não é à toa que criou-se o termo pra você elogiar uma pessoa super bonita. Olha só que deusa grega. Isso, também, exatamente. Cara, é só... O que a galera... E essa galera é a maioria, o povo, novamente. O povo entende isso. Quem critica, geralmente, é a galera progressista, essa intelectualidade pirracenta. Que, quando você diz, não, vamos retratar os deuses e o povo de acordo com aquela etnia, quando o assunto é história, né? Então, se nós temos descrições de Homero dizendo que Atena, ela transformou Penélope e deixou ela ainda mais branca, significa que os gregos realmente, naquele contexto, encaravam dessa maneira. O que é legal, inclusive, colocar como um contraponto, o padrão de beleza masculino naquela época era mais queimado do sol. O homem ser muito branco naquela época não era considerado como sendo algo de beleza. É porque o cara ficava em casa. Isso! Folgadão, Isso. coçando ali no videogame. Não, em outras palavras, entendeu? Não saía, não tomava uma vitamina D, não trabalhava. O cara que pegava sol era um guerreiro. Sim, era um trabalhador. Um trabalhador, uma pessoa que, vamos dizer, exalava, no caso, a masculinidade para os gregos. Então, sabe? Tanto que Odisseu, na Odisseia, inclusive, Atena transforma ele em pele... É colocada essa expressão, escurece a pele dele. E aí muita gente vai para o outro lado extremo. Perfeito. Se escureceu, transformou ele em negro. É isso. Ou seja, o bom senso, cara, fica longe. Sendo que na própria Odisseia diz que Odisseu tinha cabelos loiros. E que Atena tira os cabelos loiros dele. Ou seja, tem todo esse lance mitológico, mágico. Então é isso, é um simples bom senso. Quando você retrata deuses que são tão fundamentais para o imaginário dos gregos da época, como Atena, Zeus, Poseidon, sabe? Hércules, Heracles, enfim, Ártemis. Eu acho que você tem que representar com muito cuidado, cara, em respeito àquele povo. É isso. Assim como se você for representar os africanos, você tem que representar os africanos daquela maneira em respeito àquele povo. A memória daquele povo ao que foi construído.
Então, eu fiquei preocupado. Agora, quando o lance é Calypso, a gente tá falando de uma divindade, sim, que existiu, que eu gostaria que fosse representado da maneira como os gregos viam, como as artes, sabe, milenares vieram nos mostrando, não à toa, obviamente, não à toa, tinha uma base para isso. Eu preferiria que fosse assim, mas não me incomoda tanto por ser Circe. É Calypso, né? Por ser Calypso. É uma divindade muito, vamos colocar assim, marginal na cultura grega. Então, dá pra passar, na minha visão. Dá pra passar. Eu não faria uma confusão em cima disso, por exemplo. Mas eu entendo quem gostaria de... Não, eu acho que tinha que ser, sabe, usar a etnia grega. Vamos usar na Odisseia, por exemplo, o Menon, que é um etíope, grande guerreiro etíope, que aparece na Ilíada, inclusive. Vamos colocar um personagem pra gente ter a inclusividade? Vamos colocar um personagem? Vamos colocar o Menon aí. Vamos dar um jeito de colocar o Menon. Ele existiu. Vamos colocar ele. Cara, ninguém vai falar nada. Não pode falar nada. Se falar, aí sim vai estar dando margem pra ser chamado dessas coisas todas. Porque é algo real, né? Então, olha... Zendaya como Calypso. Então, Lupito como Atena. Não, mas tá trocado, tá trocado. Tá trocado. Beleza. O que você acha da Zendaya como Atena? Ela tá como Atena. Então, eu acho forçado. Forçado, Eu né? acho forçado. Eu acho que, novamente, a gente tem descrições de Atena ao longo de tantos e tantos séculos como sendo uma deusa grega, tendo uma etnia grega. Zendaya, claramente, não tem uma etnia grega. Então, do ponto de vista histórico, não tinha necessidade disso. Poderiam ter colocado ela como uma outra personagem interessante, que chamasse... Já colocar a Alexandra Daddario pra ser a Atena, não? Quem é ela? Não tá vindo... Você assistiu Percy Jackson? Não, quase nada. Eu devo ter assistido um trecho ou outro. Matheus, coloca aí a Alexandra Daddario. Ela como Atena, acho que funcionaria. O que você acha, ô Braguinha? Eu mandei pro Matheus também uma arte, mas coloca uma foto boa, hein? Se bem que qualquer foto boa dela tá valendo. Eu mandei pra você, porque o Hércules... Ó, essa aí, Alexandra Daddario. Putz, funcionaria como Atena? Muito, cara. Coloca a Atena da Odisseia de 97, por favor, Matheus. Só pra gente comparar. Dá pra colocar junto? Não sei se dá pra colocar junto. Parecida, né? Pouco lembra muita um pouco. coisa, lembra muito, Enquanto o cara. Matheus procura, qual que é a tua expectativa pra esse filme Odisseia do Nolan? Cara, eu tô com a expectativa alta, de verdade. Você curte o Nolan? Curto muito Nolan. Eu acho que, de maneira geral, ele faz um bom trabalho, né? Pelo menos do ponto de vista de storytelling. Storytelling. Entendeu? Porque, assim, se a gente for pegar em contexto de história, o Nolan trouxe o Oppenheimer. Eu né? diria mais algum. Cavaleiro das Trevas é uma adaptação. Não, é que Não, o mas Cavaleiro aí das é Trevas história. não... Você tá falando de história. De história, mesmo. história. Acho que ele não trouxe mais Mas nada. Oppenheimer, né, cara? É uma história tão recente que não tem nem como você mexer naquilo. Nem Sim. dá pra mexer. Essa aí? Essa aqui, não dá pra colocar com a outra, Meu, não. parece, não. lembrando a Paula Rossi. Olha esse Então, olho, cara. Essa é a Atena. Atena de olhos glaucos, olhos cinzentos, né? Ela é chamada assim na Odisseia. Se você vê todas as estátuas que representam Atena, aí a galera diz assim, Thiago, mas foram encontrada uma estátua ou algumas representações com alguma pigmentação que lembra uma tonalidade um pouco mais morena. É complicado, é aquilo que a gente tá falando. Pega-se Uma linha. Uma linha num edredom inteiro de evidências pra tentar explicar qualquer coisa, cara, que não faz sentido nenhum. Não, isso que o Thiago falou agora dos gregos, né, não considerarem as pessoas que têm a pele mais escura, os homens, né, porque trabalham, porque são guerreiros, faz sentido com a turminha Claro que da faz. Lacrate, né, porque os moleques não saem de casa, ficam no quarto só no computador, não toma sol. É isso aí. Né? Então dá pra perceber. Agora vou pedir pro Matheus colocar, porque existe a possibilidade do filme do Hércules, né? Não sei. Desculpa, só pra contextualizar, coloca Calypso do filme de 1997, por favor, Matheus. Calypso de 97, não a banda, hein, Matheus? Dá uma olhada aí. A banda não. Não, por favor, pelo amor de Deus, faz isso não. Vamos Olha lá. aí, olha Calypso aí de 1997. Vamos ver a Calypso de O 97. Matheus tá colocando ali. Olha lá. Enquanto o Matheus coloca, o Brasil tá tomando 2-0, cara, da Argentina, cara, que velho. Caraca! Tá bonito, Essa é hein? a Calypso, cara.
Que linda, meu. Tipo, eu assisti esse filme, obviamente eu era criança, pré-adolescente ali quando eu assisti esse filme. Obviamente ela não se trata de uma grega, Sim. do ponto de vista étnico. Perfeito. Mas pra mim tá show de bola isso aqui. Tá. É uma deusa que é considerada como uma deusa bela, uma deusa... Sabe? Qualquer um sabe a ascendência dela. Ela tem uma ascendência até europeia também, mas também uma ascendência claramente negra. Sim. E que eu acho que ficou excelente, cara. Agora, a Zendaya poderia ter sido colocada no papel dela. Eu acho que encaixaria muito, até combinar, daria esse match, Sim. na minha visão. Mas eu não reclamaria dela sendo hoje. Se eu assistisse esse filme, eu acharia, putz, é aceitável, cara. Tá. É legal, sabe? Ok. Então por isso que eu falo, eu escolho as minhas batalhas também, pra não ser um cara que é chato, que vai ficar vendo lacração em tudo. Então, tipo, eu acho que nesse sentido aí ficaria muito legal.